Pois bem, eu sou aí de Abreu, quero ler o Salmo 39, versículo 4, que diz assim: Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Veja bem, todas as pessoas são frágeis, mas qual a diferença que existe? É que uns percebem a sua fragilidade e outros não. E o salmista Davi, com medo de não perceber a sua fragilidade, ele pediu a Deus que fizesse conhecer o Senhor o fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Aqui nós aprendemos a importância de ver a fragilidade. Todo ser humano na face da terra é frágil, mas tem gente que não percebe que é frágil. Por exemplo, o Nabucodonosor, aquele rei que fez aquela construção importante, né? Aquela fortaleza, e que disse que foi feito com a força própria dele, para a glória da sua magnificência, ele era um homem frágil. Mas ele não via a sua fragilidade. E por esta causa, ele foi pastar durante o período de 7 anos. Ele era frágil, mas não via. E isto acontece se nós não buscarmos em Deus, como fez o salmista Davi, conhecer e percebermos que somos frágeis. Porque quando a pessoa, você vê bem, você compra, você que é comerciante, compra produtos, e muitas das caixas vem escrito assim, cuidado, dizendo que aquele que está ali é frágil, aquele material é um material frágil, então cuidado. E a pessoa que não sente a fragilidade, não vê que é fraco, ele age com imprudência. E por que o salmista Davi, sendo rei de uma nação, queria que Deus mostrasse a sua fragilidade? A fragilidade está, na melhores das situações que um homem vive, ele tem que se considerar frágil, porque tem prazo de validade. E quando a pessoa parte daqui, morre, ele vai prestar conta desse período que aqui viveu. E a pessoa era frágil e talvez viveu como se fosse forte. Como é que todos são frágeis? A Bíblia diz assim: tendo esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. A pessoa que vive aqui, que é frágil, todos são frágeis, e vive como se fosse forte, ele porta com imprudência, porque acha que é forte. Não vive com cuidado, com responsabilidade. E pratica coisas que não deveria, fica orgulhoso ou orgulhosa, quando está a pessoa que tem fama, tem dinheiro, tem poder, age com falta de cuidado, não tem o coração de Davi, porque a Bíblia diz assim: achei Davi meu servo segundo o meu coração, como o santo óleo ungi, com ele minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. Segundo o coração de Deus, por causa dessas visões que ele tinha, dessa visão real, que ele mesmo sendo rei, falava assim: eu sou fraco e não estou percebendo que eu sou fraco, então eu vou orar a Deus para ele me mostrar, para que eu veja as minhas fragilidades. E se o salmista Davi, sendo o rei, era frágil, quem não é? Todos. Mesmo a pessoa que tem dinheiro, tem autoridade, tem fama, é intelectual, é frágil. Porque essas coisas, elas têm prazo de data de vencimento, e a pessoa também tem. E a pessoa que acha que tendo poder, sendo intelectual, tendo fama e tendo dinheiro, muitas pessoas não pensam igual a Davi, acham que é forte por isso. Isso não faz com que uma pessoa seja forte. A pessoa continua frágil. Frágil porque é uma coisa que não é eterna, é passageira, é efêmera, é provisório. E Davi então percebeu que eu sou frágil, talvez eu não estou sentindo frágil, eu preciso sentir frágil. Eu queria dizer isso. Porque quando a pessoa percebe que é frágil, ele age com cuidado. Fraco todos são, mas existe uma categoria de pessoa que não percebe e outra que percebe. É incluído nessas coisas: poder, fama, dinheiro, intelectualidade.
Davi aqui tinha fama e poder. E ele achou que isso poderia impedir. Por exemplo, quando você vai passar uma pinguela, aí tem um pau ali para atravessar, uma madeira para atravessar aquela pinguela. Se você é leocada, mas você não sabe, você passa de qualquer jeito, ela é frágil, pode cair. Mas se você sabe que aquela madeira que está ali, ela está um pouco podre, você vai buscar algum suporte, no caso que a madeira quebrar, você não caia nas águas. Passa com cuidado. A vantagem da pessoa perceber a fraqueza, todos são. Mas muita gente não vê o contrário, se sente forte. E aí qual o perigo? Age com imprudência e falta de cuidado. Quer dizer, não leva a vida espiritual a sério, faz a própria vontade da pessoa, vive como quer, e esquece que aquilo vai passar e vai chegar o período de nós irmos prestar conta ao Deus Todo-Poderoso. E era fraco antes de partir daqui, mas muitos viveram como se fosse forte, com imprudência, com falta de cuidado com a vida, da comunhão com Deus, inclusive muitos crentes. Aí é fraco, mas não percebe. E o salmista Davi tinha dificuldade para perceber, mas ele fez uma coisa muito boa que todos devem fazer. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. O fim tem fim. E a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinto quando sou frágil. Ele era frágil, mas não estava sentindo e precisava sentir. Toda pessoa no mundo é frágil. O que tem dinheiro, fama, poder, é intelectual é frágil. Mas muitos não sentem. E a pessoa que sente fraqueza, se ele é intelectual, ele lida com aquele que tem pouco conhecimento como se ele também não tivesse conhecimento. A pessoa que reconhece sente a sua fragilidade, ele pode ser rico, mas ele trata com o pobre como se essa pessoa, ele também fosse pobre. A pessoa que reconhece a sua fragilidade, ele pode ter fama, mas ele trata com aquele que não tem fama nenhuma, como se ele próprio não tivesse fama, porque ele não confia nessas coisas. Ele tem, mas não confia, porque ele sabe da sua fragilidade. A pessoa que sabe que é frágil, se ele tem autoridade, poder, ele trata com aquele que não tem nenhum poder aqui na terra, como se ele também não tivesse poder. Põe no mesmo nível, porque ele pensa assim, eu sou fraco como ele é. Nós temos em tese as nossas fragilidades. Eu lembro de uma coisa que eu vi contar de uma vez, que uma pessoa foi no cemitério, tinha morrido o prefeito e tinha sepultado, já tinha bem dias, quando chegou no cemitério, que olhou lá na tumba do prefeito, as moscas estavam entrando e saindo. E a pessoa olhou e falou assim, olha, porque onde que as pessoas vão? Né? Que fragilidade do ser humano. Mas, aí você observou, a vantagem é que a pessoa que sente frágil, ele lida com as outras pessoas que não possuem nem poder, nem intelectualidade, nem fama, nem dinheiro, como se ele também não tivesse nada dessas coisas. Mas é só para quem sente-se frágil, porque quem sente fraco, sente realmente como realmente é. Quem sente forte está sendo enganado pelo próprio coração. Uma pessoa só sente forte, igual Nabucodonosor sentiu, e Pedro também era crente, mas sentiu, falou que podia todos negarem Jesus, mas ele não negava, ele era fraco, mas Pedro não sabia. E tem muita gente nessa situação, pessoas de todas as classes. E sendo a pessoa que sabe que é frágil, ele pode possuir qualquer uma dessas coisas, fama, poder, dinheiro, intelectualidade, ele lida com o fraco, com o que não tem nada disso, como se ele também fosse fraco, no mesmo nível. Olha como é que é maravilhoso. Isso é importante. É lindo, bonito, quando uma pessoa que tem age com o que não tem, como se ele também não tivesse, porque não está sendo enganado pelo coração, está tendo uma visão real da vida. Porque, na verdade, todos são fracos.
né? Mas o pior é que muitos não sabem, não sentem. E inclusive está nesse meio muitos cristãos que ainda está como Pedro, que não tinha convertido ainda, achou que era forte, dizendo que não negava Jesus. Todos podem te negar, mas eu não. Por quê? Pedro era fraco, mas não sabia. Mas vamos pedir a Deus para Ele mostrar a nossa fragilidade, para nós viver humilde, como se nós não tivesse nada, mesmo que você tenha tudo. Mesmo se você tem as 4 coisas, tenha fama, tenha poder, é intelectual e tenha dinheiro. Vive como se não possuísse nenhuma dessas coisas e vive com cuidado e com prudência. Porque quando partir daqui, tudo isso ficará. E o que te levará, acompanhará nós para outra vida, é a nossa humildade e reconhecimento da superioridade de Deus e o amor ao próximo. Que Deus abençoe a todos.